Husky. Microfones liberados, recebemos nos estúdios da Clube nessa sexta-feira Gregório Nardini, o cara da Plane, criador dessa plataforma super revolucionária de distribuição de experiências, que nasce aqui na nossa região e hoje está dominando o mundão, né? Hoje está expandindo e já são, estava comentando aqui nos bastidores, né, Cabelo? Cerca de 500 players, 500 clientes atendidos por essa plataforma. Bom dia, bem-vindo aqui ao GJR, Gregório. Bom dia, pessoal. Bom dia a toda a comunidade. É um grande prazer estar aqui trocando ideia com pessoas inteligentes como vocês e vai ser um prazer contar um pouquinho da nossa história e o que a gente vem construindo e o que vem pela frente. Que legal. O Gregório já esteve aqui na época do Braulio, né, no GJR Raiz, no GJR antigo. Eu lembro de tê-lo ouvido aqui na Clube. O Raiz mesmo era do seu Pedro. Era do seu Pedro, do seu Pedro. Do Braulio é o intermediário, né? O nosso é o Nutella. O transitório, nosso já é a versão Nutella do GJR. Mas quando a gente criou aqui o novo formato, né, Cabelo? Tava ali uma lista de pessoas que queríamos muito receber aqui. Sim. E ali na minha lista de indicações de pessoas que eu queria muito receber, que tava ali o Gregório Nardini, pra contar um pouquinho mais desse player inovador fantástico, né? E que hoje tem toda uma importância para vários players aqui da nossa região, né? Nas suas vendas, né? E que a venda é o que sustenta muitos desses negócios. A Plane tá ali ajudando esses empreendedores locais. Conta um pouquinho da tua história, Gregório, como é que surgiu a ideia e tudo mais da Plane, né? Quando também que tu concebeu tudo isso? Claro. Bom, a nossa história vem muito da essência da nossa região, né? Eu acho que eu sempre digo isso, assim, a gente tem um privilégio muito grande de... Eu, no caso, nasci aqui e ter me criado aqui é realmente uma região muito especial, né? Às vezes, por a gente estar aqui, a gente não dá tanto valor, né? Mas quando a gente sai daqui, e na minha vida isso tem sido muito recorrente, assim, a gente percebe como a gente está num lugar especial em comparação com qualquer outro lugar do mundo. E, bom, eu teve uma época da minha vida ali, eu já tava na escola, né? Eu tô com 30 hoje, então isso era 2010 ali, 2011. Eu tenho um amigo que é o Jonathan, que é um dos meus sócios. E na época a gente tava decidindo o que ia fazer da vida, né? Daí a gente aprendeu a programar ali no ensino médio e eu nunca me esqueço de um filme que a gente viu do Mark Zuckerberg, que é a rede social, né? Rede social. E daí ali a gente foi no cinema, eu fui com meu pai na época e eu disse, pô, acho que é isso que eu quero fazer, meu. E daí a gente montou uma empresa ali com 16, 17 anos, né? A gente era uma software house, a gente fazia projeto de software. E se a gente fazia projeto de software, a gente fazia com quem? Se a gente tava aqui na Serra Gaúcha, né? A gente fazia pra turismo, né? A gente fazia o sistema da agência de turismo, a gente fazia o site do hotel, a gente fazia esses projetos. Então foi um mercado que cedo a gente acabou sendo exposto com bastante profundidade. E o mercado do turismo, ele é um mercado bastante peculiar na sua cadeia de distribuição, assim, até quem não trabalha com isso é difícil de explicar, né? Tu tem a operadora, a consolidadora, enfim. Sim, são várias redes. Várias redes. Porque é um produto com uma disponibilidade complexa, né? Diferente de tu vender um desodorante, né? Não é tangível. Que tu entrega no lugar, o turismo ele inverte a lógica logística das coisas, porque é tu trazer alguém pra algum lugar, né? Sim. E isso complexifica a distribuição daqueles produtos, né? Bom, enfim, a gente trabalhou muito com essa indústria, com projetos, né? Depois a gente acabou empreendendo em outras áreas, inclusive lá no Gramado Summit, o primeiro Gramado Summit, a gente foi a startup vencedora da batalha com outro negócio, que era a Jobber, que era na época a gente já trabalhava com IA, e daí a gente trabalhou com... Hoje é um hype grande, né? Mas na época a gente tinha um modelo matemático lá para fazer matching de emprego e vaga, e a gente criou um buscador de empregos que tinha, na época, todos os empregos do mundo catalogados. A gente captou investimentos, então a gente aprendeu bastante sobre Venture Capital, né? São fundos de investimento que investem em empresas que tem alguma proposta que muda algo ou faz um modelo diferente. Então foi uma experiência importante, mas não deu certo. Só que a gente saiu com bastante bagagem daquele processo. E daí a gente queria empreender de novo e foi natural, né? A gente estava numa região turística, a gente tinha já um conhecimento um pouco mais aprofundado desse mercado. E daí a gente viu que a essência da nossa tese de negócio... No contexto do turismo, a gente tem basicamente 3 camadas de produtos, né? A gente tem uma camada de logística, que é como as pessoas se movem, avião, o próprio aluguel de carro e assim por diante. Uma segunda camada que é a parte de hospedagem, as pessoas precisam ficar em algum lugar, né? Ali, inclusive, nessa camada teve uma disrupção relevante na última década, que foi Airbnb, aluguel de temporada, né? E depois a gente tem uma terceira camada, que os americanos chamam de TAA, que é o acrônimo ali para Tours, Activities and Attractions, que é o que tu faz no destino. É o tour que tu faz, é o restaurante que tu vai, é o museu que tu visita, enfim, o parque, né? E a gente viu que essa terceira camada do setor de turismo era uma camada muito bagunçada. E que ali, de fato, tinha uma oportunidade para ser o grande organizador disso, para permitir com que marketplaces, OTAs, enfim, é super comum, né? Tu vê uma grande OTA como Decolar,
tu vê que ele tem muita dificuldade de vender essa camada do produto, mas quando tu faz uma análise sobre quanto isso representa na carteira de quem tá viajando, em vez de lazer, chega a ser 50%. Então tu tem muitas vezes até mais, né? Às vezes até mais. O restaurante, imagina, todo mundo tá viajando, vai tomar um café, vai comer 2 vezes na rua. Então a gente viu que tinha bastante dinheiro ali no ecossistema de turismo, mas que estava desplugado do restante da cadeia de valor por falta de tecnologia. E essa é a nossa proposta de valor, né? Que a gente pode entrar um pouco mais no detalhe, mas de conseguir organizar esse mercado. Pois é, aqui tá, né? Eu tô no teu site aqui, né? No site da Plane. A plataforma de e-commerce das experiências, né? É uma coisa que vocês se vendem como isso. E acho que tu já deu uma boa nuance inicial de como que funciona e do que vocês buscavam. Como fazer para entregar isso de uma forma sucinta, como tu falaste, né? É uma monte de teia que tu tá ali, o cara que é o turista que tá aqui. O que eu vou fazer? Vou num parque, mas eu vou tomar um café colonial aonde? Eu vou comer um churrasco aonde? E ao mesmo tempo meus filhos querem ter uma experiência pra eles. Como fazer isso? De uma forma sucinta, né, cara? Total. Sucinta, talvez é uma palavra que não complicado, não vai encaixar, né? Mas o que acontece, né, é que... Primeiro, experiências, né? Eu tenho bastante... Uma convicção muito grande de como isso é representativo no produto turismo, né? Ninguém viaja pra ficar trancado dentro do avião e dentro do quarto do hotel, né? As pessoas viajam pra ter o quê? Experiências, memórias que elas vão guardar pra sua vida, né? Pressuposto chave 1 já... Total, né? Então, isso até um pouco do nosso propósito, né? A gente que capta muito com fundos, principalmente fundos de fora... uma vez teve um investidor bastante famoso até que me perguntou numa reunião, ele perguntou, um cara diferenciado, ele fez uma pergunta muito boa, ele falou, tá, Gregório, me explica como é que é o mundo em 2040 e por que vocês estão lá. Essa é uma pergunta que faz o cara pensar, né? E eu não consegui responder ele na hora, né? Eu já vou chegar na resposta. Veio no soco assim, né? Só que eu falei pra ele, né? Cada vez mais as pessoas se importam menos com o que elas têm. É uma tendência de mercado, né? Com o relógio, com o carro, com um apartamento, né? As pessoas têm uma economia mais compartilhada. Hoje as pessoas se preocupam mais, principalmente as gerações mais novas, né? Nas experiências que elas vão ter. Isso é uma tendência. Nós somos a Shopify para isso, né? Nós somos a tecnologia para esses produtos serem vendidos. E daí ali hoje eu uso muito com o meu time e tal, que é, cara, o mundo tá indo para lá e nós somos a infraestrutura do mundo que tá indo para lá, né? E a visão de longo prazo e tudo se coloca nessa direção. Então, experiências está muito conectado a isso, né? Que é o motivo das pessoas viajarem e esse motivo tá crescendo e esse motivo tá sendo a razão das coisas existirem, né? E daí o nosso caminho foi muito de não entrar tanto nesse aspecto da curadoria desse tipo de produto, porque a gente não vai ser tão bom quanto quem tá na ponta. Perfeito. Mas sim da tecnologia para quem quer fazer a curadoria desse tipo de conteúdo. Então não é ser o marketplace, a gente chama de B2C, né? O canal de venda para o cliente final. Mas é dar as ferramentas tecnológicas, jurídicas, financeiras, para que quem quer fazer isso possa fazer. No contexto de e-commerce de produto, né? De produto físico, tem um termo, não sei se vocês já ouviram falar, a audiência já ouviu falar, que se chama dropshipping. Que é quando tu pega um produto e tu vende ele sem ter estoque, né? Tem muitos e-commerces que inclusive todo mundo usa hoje, a própria Shein, Marketplace. que tu tem o estoque lá na China e tu vende e o distribuidor lá na China já entrega direto pro teu cliente. A gente tem um conceito parecido aqui, né? Que é permitir que os players dentro da cadeia de turismo tanto possam ter o e-commerce e a distribuição do canal de venda próprio, a gente chama isso também de white label, né? Com a marca deles. Mas também permitir que eles distribuam produtos uns dos outros, né? Então todo mundo dentro da cadeia de valor poder ser uma agência de viagem digital, vamos dizer assim, né? Com várias peculiaridades. Mas a gente acabou resolvendo esse problema dessas teias todas, dessa complexidade, entendendo a jornada de compra do cliente final e se posicionando dentro dessa jornada de compra, não para resolver o problema, mas dar a ferramenta para alguém resolver. Que show. E a tua resposta pro investidor? Foi essa do... Cara, o mundo ele tá orientado às experiências, né? Nós somos a infra para isso acontecer. Então ali eu acho que eu consegui fazer a ponte entre o mundo tá indo para lá
E é por isso que a gente vai estar no mundo em 2040. E por isso que o mundo em 2040 vai ser maior ainda do que é hoje pra gente. Tu vê, tudo isso, né, que o Gregório tá construindo, né, começa com um jovem lá de 15 anos, né, 2010, devia ter 15 anos na por época, volta disso. que já programava, que já tinha conhecimento sobre programação e que começa já a construir, né, ideias de negócios voltados para a tecnologia. Então, tu que tá nos ouvindo, né, que é jovem, ou então pai de jovens que de repente estão pensando o que fazer na vida, olha só que baita exemplo, né? E já influenciar para que esses jovens comecem a estudar, comecem a entender programação, muitas oportunidades certamente vão se abrir com esse conhecimento, né? Baita case, né, Cabelo? Não, e o que Absurdo. o Gregório falou, eu vejo muito. Hoje meu sobrinho mora no Uruguai, tá com 26 anos de idade e tudo mais, e a gente vê que as formas de consumo, as formas de apego a algumas coisas se mudam. Por exemplo, no nosso tempo, vamos lá, só 40 a mais, né? Qual que era meu sonho? Fazer 18, ter uma carteira de motorista e de repente ter um carro, né? A ideia do meu pai pra mim era o seguinte: tu precisa trabalhar pra ter a tua casa, pra ter o teu carro. Hoje essa gurizada nova que eu sempre brinco, que é um roxinho, né? Que é um Nubank pra andar de Uber, não se apega tanto à ideia do estar no mesmo lugar, porque daqui a 2 anos ela pode estar em outro lugar. São formas de consumo diferentes, né, Gregório? Isso afeta, exatamente como tu disse, esse perfil de como as pessoas querem viver, afeta como elas consomem. Com certeza. Então, e como elas tomam as decisões de adquirir ou não um bem, de como os produtos financeiros ao redor desses bens funcionam. Tem um exemplo perfeito também do Nubank, dos bancos digitais, que o produto é o mesmo, né? Entregar crédito pra alguém, entregar uma ferramenta de meio de pagamento pra alguém é a mesma coisa. Só que o formato daquilo é diferente, né? A forma que as pessoas pagam é diferente, a forma que as pessoas controlam é diferente. E tudo isso afeta, inclusive no nosso contexto, né? O nosso trabalho é muito de conseguir conectar o nosso cliente. Vamos pegar um parque, né? Cara, o cara do parque, ele tá se preocupando com as coisas que ele tem que se preocupar, né? Ele tem a montanha-russa lá que ele tem que dar manutenção, ele tem que contratar gente, ele tem a sazonalidade, ele tem vários desafios intrínsecos ao negócio dele. O nosso trabalho, né, que é um pouco da nossa proposta, é ser um grande parceiro de inovação. Porque, cara, o cara não vai saber que tem agora um problema com fraude, por exemplo, que tem que usar tal tecnologia para mitigar a fraude. Não é o trabalho dele e ele não vai conseguir ser tão bom, assim como a gente não vai ser tão bom operando um parque. Então, sendo parceiro de tecnologia, a gente consegue ser se colocar ao lado desses nossos clientes para que eles garantir que eles estejam sempre na linha de frente do que é mais inovador no modelo de venda, no meio de pagamento. E, consequentemente, fazer com que ele foque no que interessa e nós dois juntos, né? E todos os envolvidos naquela relação possam prosperar mais e gerar mais valor, receita, emprego e assim por diante. É o velho e bom ganha-ganha. Com certeza, com certeza. Tem que ser, né? E o ganha-ganha, por mais óbvio que seja, ele não é fácil de ser construído, claro né? que não. Porque ele exige que tu abra mão de coisas, exige dedicação, exige qualidade. Então, tudo é longo prazo, né? Exige também, né, quando tu faz uma relação B2B, aquela questão principal, né? Se colocar no lugar do parceiro, né? Com certeza. Porque tu tá fazendo um lado e ele tá fazendo o outro. E ambos têm que entender que cada um tem um processo, tem um tempo, certeza. tem uma maturação. É um Até desafio. um exemplo É um desafio, prático, né? né? Preço, né? Negociação de preço. Que a gente cobra taxa tanto e tal. Eu tenho uma relação muito transparente com os nossos clientes e é uma abordagem nossa. Transparência é um valor muito importante na Plane, né? A gente tem uma abertura muito grande para falar tanto entre nós quanto com quem interage com a gente. Então não tem aquele negócio de ficar jogando, sabe? Não, vou falar isso porque o cara vai falar isso, porque não... Não, a relação de preço é muito... Cara, tu pode me esmagar muito no preço aqui. Isso vai diminuir a rentabilidade que eu tenho contigo, logo eu não vou conseguir te entregar o nível de serviço que eu... Então, uma decisão de precificação responsável não é ter que cobrar mais caro ou mais barato, é cobrar aquilo que consegue sustentar aquela proposta de valor. Sim. Porque eu posso esmagar meu preço pra te atender agora, mas, cara, daqui 3 meses, 6 meses, eu vou começar a olhar, pô, mas esse cara não me dá rentabilidade pra eu conseguir colocar essa pessoa que ganha 15 mil reais por mês atendendo o cara. É matemática, não tem Sim, não mágica, né? Pra tu ter pessoas competentes, com qualidade, atendendo o mercado, tu tem que ter um preço justo e entregar resultado por isso, né? Então o resultado, ele tá muito atrelado ao preço, ao valor daquilo que tu entrega, né? A gente vai ter que receber o Gregório mais vezes aqui pra ele contar mais sobre momentos da expansão e tudo mais, né? Novidades, próximos passos também, né? A gente não vai perguntar como é que é o mundo 2040, mas a gente quer ouvir as novidades. 2025 ainda, pelo menos. 2030 tá bom. Tá bom já, 5 aninhos aqui. Já é uma boa projeção. Gregório, muito legal bate-papo assim super bacana, que a gente faz questão de reforçar, inclusive ouvintes aqui elogiando o bate-papo. O programa de hoje tá muito bom.
O Roger Brito mandou aqui esse feedback. Também o André Derraik mandando aqui um bom dia, baita programa, bom trabalho a todos. Então é o tipo de assunto que a gente faz questão de receber aqui no GJR. E certamente que novas visitas do Gregório serão sempre muito bem-vindas aqui na Clube, no GJR. Gregório, muito obrigado pra gente já ir fechando o nosse bate-papo. Quer deixar de repente rede social, o pessoal já poder acessar, conhecer mais. Quem ainda não conhece, né, os players turísticos da região que ainda não conhecem a Plane. Boa. Segundo, na realidade, né? Muito obrigado pelo papo. Com certeza a gente poder ficar aqui bastante tempo tendo essa conversa super interessante. Em relação à pergunta, Léo, eu acho que todo mundo, na Serra Gaúcha, por exemplo, todo mundo que vem pra cá é nosso cliente, às vezes nem sabe, né? Isso é engraçado, né? Porque acaba passando pela gente e tal. Usou o serviço. Então, o que eu posso direcionar de comentário pro público final consuma turismo. O turismo é um dos produtos mais incríveis que existem e a nossa região foi construída entregando isso com uma excelência maravilhosa. Então, consuma esses produtos e a gente vai estar lá nos bastidores, garantindo que tudo aconteça perfeitamente. Obrigado, pessoal. Entregando a melhor experiência possível de compra, venda de utilização, né? Funcionando tudo perfeitamente. Tudo isso é entregue por um time robusto. O que a pessoa faz, né? Só interrompendo, mas só complementando o que a pessoa faz, né? Quando ela faz turismo, a gente, quando sai, ela quer se estressar o mínimo possível no momento de lazer, né? E isso é o trabalho de vocês. Facilidade. A pessoa quer facilidade. Obrigado, Gregório. Até a próxima. Obrigado, um abraço, obrigado, valeu. A gente vai para um rápido intervalo na sequência, segunda parte do GJR Entrevista aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Clube 88